Senhor, amém? Louvado seja Deus. Eu queria agradecer aos irmãos da SMHB pela oportunidade de mais um ano a gente estar aqui, festejando, comemorando e tendo essa responsabilidade de trazer a mensagem, a reflexão para nossas vidas. É uma responsabilidade grande e eu sempre me sinto muito feliz e alegre por estar aqui. Foi a reunião de homens da SMHB, um divisor de águas para a gente estar aqui. Eu sempre gosto de repetir, para a gente estar aqui caminhando com os irmãos da reconciliação. Foi em meio a este grupo, a essas reuniões de segunda-feiras, das segundas-feiras, que a gente sentiu a comunhão, a união, um compromisso dos irmãos de estarem aqui, um ajudando o outro, compartilhando um com o outro. E você, que é homem, se sinta convidado às segundas-feiras estarem aqui participando. É o Ministério Missionário. Nosso presidente, o irmão Edilson, o irmão Sinho, precisa da ajuda, da colaboração de todos, para que a gente continue comemorando cada ano, para que o nome também do Senhor seja glorificado. Eu queria pedir que os irmãos se colocassem de pé por alguns instantes e abrissem as suas Bíblias junto comigo na carta de Paulo aos Filipenses. Capítulo de número 2. Eu acabei esquecendo, enquanto os irmãos vão abrindo suas Bíblias, eu acabei esquecendo de passar para o pastor Lázaro um aviso que é muito importante. Nos dias, vou pedir também aos irmãos da SMHB para estar quebrando o protocolo da festa aqui, para estar convidando os irmãos. Nos dias, coloque aí na sua agenda, nos dias 11, 12 e 13 de outubro, teremos um grande evento da nossa juventude, o nosso acampamento. Você que é jovem, que ainda não se inscreveu, você tem até a próxima semana, até o dia da ceia, para participar, para se inscrever num lote promocional. Procure nosso irmão André até o final do culto, nosso irmão Levi, qualquer jovem aí. O irmão Argolo também é o nosso jovem, pode procurar ele. Um jovem, um homem, uma mulher, se você não conhecer ninguém, e não deixe de participar. Tem uma equipe aí por trás trabalhando e essa turma não cansa. Só nos pensamentos que eles têm de programação eu já me sinto cansado. Mas a turma aí trabalha, então não deixe de participar. Como o irmão Deiso falou aqui há 2 semanas atrás, se você que não vai participar, que não se sente jovem, que tem algum compromisso, mas quer abençoar algum jovem, que por algum problema ou caso não tem condições de participar, assim como foi o testemunho da nossa irmã Tade, abençoe a vida de alguém, participe, esteja junto conosco. Vamos lá para o texto de Filipenses, capítulo número 2, a partir do verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: E, sendo reconhecido como homem, humilhou-se, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. 9. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está sobre todo nome. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai, muito obrigado, ó Deus, por este momento, por essa oportunidade de estarmos refletindo da Tua Palavra. Abençoa nossas vidas, ó Deus, abençoa cada vida aqui presente, que sejamos cheios, transbordantes, que saiamos daqui, meu Pai, alegres, regozijados e transformados por tudo que o Senhor já tem feito neste local. Abençoa, meu Deus, a SMHB, abençoa cada vida, abençoa cada ministério do Senhor.
Tudo, meu Deus, tudo é para te glorificar, para te exaltar e para te bendizer. Assim eu oro, Pai, agradecendo em nome de Jesus. Amém. Pode tomar seu assento, meu irmão, minha irmã. Meus irmãos, eu lembro e é vivo no meu coração que no ano passado, no 44º aniversário da SMHB, a gente refletiu aqui sobre a história de Moisés, sobre a história de um líder, de um homem que precisou de uma comunidade para trabalhar em equipe, para que determinada obra, determinado propósito fosse cumprido na vida daquele povo. E hoje, quando o irmãozinho me trouxe essa oportunidade, eu fiquei refletindo no que eu traria como reflexão para os homens e para toda a igreja do Senhor. E nesses dias, o pastor tem trazido reflexões sobre comunhão em João, e a nossa sociedade, a nossa vida precisa, se não tem tido, mas a gente precisa voltar a olhar para alguém, a olhar para Ele, a olhar para o Deus vivo e continuarmos nos guiando a partir dele. E esse nome que está acima de todo nome é o nome de Jesus. Eu queria trazer uma reflexão sobre aquilo que Deus colocou no meu coração acerca de Jesus. Nós lemos 2 versículos, já passei por esses versículos por diversas vezes, lendo, relendo, e dessa vez eu fiquei olhando e meditando, e o Senhor me trouxe algo que eu ainda não tinha visto. Entre a parte A, o início desse verso 8, e a parte B do próprio verso 8, existe uma lacuna de tempo tão grande, de 30 e poucos anos, que eu nunca tinha percebido. E diante da parte A, a gente vai começar a olhar nela agora. Me permita os irmãos voltar a falar algo que eu já falei aqui nessa comunidade. O ser humano quebrou a aliança que tinha com Deus no Éden a partir da sua desobediência. E o Senhor tira o homem do Éden, e ele vive uma vida errante. Durante esse tempo de vida, o Senhor levantou homens, e sobre eles, esporadicamente, foi colocando do teu espírito. O Senhor levantou juízes, sacerdotes, profetas, reis, e vemos, lendo a Bíblia hebraica, que esses homens caíram, tinham dificuldades, pecaram, falharam, não conseguiram rever ou ter o propósito de Deus de reconciliar esses homens com seu Criador. E a gente vê, eu imagino uma reunião, como teve a reunião lá onde o texto diz em Gênesis que façamos, quando Deus diz façamos um homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Eu consigo ver uma outra reunião no qual o Senhor, Ele vê e olha que os homens não tinham os pré-requisitos necessários para rever essa comunhão, essa aliança. E Deus, nesse verso 8, junto em Trindade, decide. O verso 8 ele diz assim, a parte A: e sendo reconhecido como homem, humilhou-se. E esse verso 8, parte A, é o cumprimento do texto de Gênesis, capítulo de número 3, verso 15, onde o Senhor já havia prometido à humanidade que da semente da mulher iria nascer um que pisaria sobre a cabeça da serpente. Esse verso vai se cumprir em Filipenses 8, parte A. E isso está escrito em Mateus, capítulo de número 1, verso de número 18, que o texto diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido por o Espírito Santo. Em Lucas 1,35 também tem um relato do nascimento, que diz assim:
E, respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. A gente fala e traz a ideia do nascimento de Jesus. Pouco se tem na Bíblia Sagrada acerca da infância, da juventude de Jesus. A gente tem um relato lá em Lucas, no capítulo 2, a partir do verso 41, quando seus pais vão para a festa da Páscoa, e ali permitem, estão na festa, e quando eles voltam, Jesus acaba ficando ali no templo, dialogando, conversando com os que estavam na sinagoga, e eles percebem que tinham perdido Jesus e voltam. Depois disso, a gente só vai ter Jesus como adulto, começando o seu ministério, começando o seu batismo, a descida do Espírito Santo sobre ele, ele indo para o deserto e assim por diante. E eu queria trazer algumas reflexões a partir desses textos que falam de Jesus, sendo ele 100% homem. E no texto de João, no Evangelho de João, capítulo de número 11, verso de número 35, o texto fala sobre o choro de Jesus por conta da dor da perda de Lázaro. E esse Jesus, que traz a sua natureza 100% homem, ele chora. E eu orando e meditando ao Senhor, Pai, em meio a uma festa de homens, eu tenho o exemplo de um Cristo que chora. Eu não sei os irmãos, mas eu tive uma infância que menino, homem, com choro não dava certo. Menino, homem, não chora. As meninas até podem chorar, mas os homens não devem chorar. Havia até paralelos que se fazia antigamente, eu não entendi, não entendo até hoje essas comparações. Você é homem ou você é sariguê? Você é homem ou saco de batata? Algumas comparações assim para crianças que se davam a chorar. E além dessa doutrina, dessa criação, meu pai ainda me coloca numa academia de artes marciais com 8 anos. Não que o meu passado, que as experiências do passado não sejam boas, é porque se eu não tivesse essas experiências do passado, provavelmente eu não estaria aqui. Mas ali na academia, quando a gente sentia um medo, quando a gente sentia um temor, ou algo que fizesse a gente colocar o sentimento de choro para fora, o mestre já interrompia: engole esse choro, parte para cima. Criança do sexo masculino não tinha, pelo menos na minha vivência, a oportunidade de colocar choro, de colocar sentimento para fora. E a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo, sendo homens criados de uma forma que as emoções e os sentimentos precisam estar aprisionados, presos dentro de nós. Nós criamos cascas num coração impenetráveis, nós colocamos escudos para que os nossos ombros aguentem as porradas da vida, em detrimento de não poder colocar as nossas emoções para fora. Em alguns momentos, em alguns lares, em algumas famílias, alguns homens cresceram dessa forma, e hoje às vezes a gente tem homens, a gente tem maridos, esposos, namorados com emoções frustradas e sensações e sentimentos que não conseguem colocar para fora, são robustecidos de algo que está lhes aprisionando. É uma cultura que às vezes não nos permite ser seres humanos. E o que eu trago como exemplo é um Jesus que, sendo 100% homem, não se exime de colocar suas emoções para fora. No momento da dor, no momento do luto, ele chora. E assim eu e você, se nós tivermos a necessidade de chorar, de se aquebrantar, deixar as nossas emoções para fora, se permita, na casa do Senhor, na sua casa, no seu quarto, chore, coloque as suas emoções diante daquele que pode curar as suas feridas. Louvado seja Deus. Mas esse Jesus que além de colocar as suas emoções, ele se permite
ser milagre na vida da família de Lázaro, da família de Marta e de Maria. Talvez a gente, em alguns momentos das nossas vidas, em relação ao irmão A, o irmão B, o seu irmão da direita, o seu irmão da esquerda, nos contristamos, choramos com ele, mas não permitimos sair do nosso lugar de acomodação, nosso lugar de tranquilidade, para permitir ser um milagre na vida do outro. O que Jesus tinha para dar àquela família era o milagre da ressurreição, era o milagre de trazer a vida de Lázaro. Mas eu e você provavelmente não tenhamos este milagre em nossas vidas, mas Deus tem dado a cada um de vocês, tem dado a mim e a vocês um dom que pode ajudar o outro. Então, além de permitir chorar pela dor do outro, se permita ser o milagre que vai transformar, através da sua vida, a vida daquele que tem necessidade. Seja um milagre de Deus na vida do seu irmão, da sua irmã, seja um milagre de Deus para a vida de quem está lá fora, na medida daquilo que Deus tem te dado. Primeiro, se permita chorar, se permita ser um milagre na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, Jesus, ele, além de colocar suas emoções, além de chorar, Jesus também se aborreceu. Eu vou ler alguns textos aqui, estão lá. Primeiro, Lucas capítulo de número 19, verso de número 45. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam. Marcos capítulo de número 10, verso de número 14. O texto diz assim: Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os meninos a mim, e não impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Também no texto de Marcos, capítulo de número 3, verso de número 5, o texto diz assim: e olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse a um homem: estende a tua mão. E ele estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Irmãos, Jesus ficou aborrecido com o que estava sendo feito na casa que deveria ser uma casa de adoração e de comunhão. Jesus também se aborrece com seus discípulos que não permitiam que as crianças estivessem indo até ele. E Jesus também se aborrece com aqueles doutores da lei que não permitiam, por ser sábado, que aquele homem fosse curado. E com esses versos que a gente lê, eu me permito, a cada tempo, a cada reflexão, a fazer algumas perguntas a mim, e que os irmãos também, em algum momento em suas vidas, façam essa pergunta: o que eu tenho feito na casa de Deus? Qual tem sido o meu testemunho na casa e fora da casa do Senhor? Qual tem sido o meu papel? Será que meu papel como servo e serva do Senhor tem sido de vir à casa do Senhor e fazer este lugar de casa de oração, de casa de comunhão um com o outro? Será que eu tenho sido instrumento de Deus para que na casa dele tenha oração e tenha comunhão? Será que eu tenho sido instrumento de Deus, testemunho de Deus, para que outros, através do meu testemunho, venham até a casa do Senhor? Será que o meu testemunho de vida, tanto aqui dentro como lá fora, tem impactado as vidas a ponto dessas vidas se alegrarem para vir também à casa do Senhor? Ou será que as minhas posições, que os meus estudos, que a minha mente, que o meu raciocínio, que o meu intelecto tem permitido ou tem bloqueado que pessoas venham receber curas, milagres, coisas que estão além daquilo que o racional humano pode descrever? Deus está além da nossa compreensão. A gente nunca vai conseguir compreender Deus na totalidade. O homem até tenta explicar, apontar, dizer que se você fazer 1 mais 1, você vai ter o resultado daquilo que Deus vai fazer na vida de cada um. E o nosso Deus é um Deus de mistério. Ele engana, Ele faz de uma forma, faz de outra. Tem alguns pontos que não podem ser mudados, algumas ordenanças que precisam ser cumpridas, mas nem tudo que está no nosso racional
vai compreender a totalidade deste Deus que a gente serve. Louvado seja o nome do Senhor. E eu aprendo com essas perguntas que eu faço a mim mesmo, que eu não devo ser o motivo de aborrecer ao meu Senhor com as minhas atitudes e com as minhas ações. As minhas atitudes e as minhas ações precisam alegrar ao meu Deus. Eu preciso me perguntar e responder a mim mesmo se as minhas ações têm alegrado ao meu Senhor. Se não tem, o próprio Espírito Santo vai te incomodar diante das suas perguntas, diante da sua oração. Que não sejamos instrumento de aborrecimento para o nosso Senhor. E eu também aprendo que por mais que eu pense, medite e tenha a resposta da parte de Deus, a gente não vai viver uma vida sem aborrecimentos. Alguém falou hoje pela manhã que no mundo a gente teria aflições. Nosso Senhor teve aborrecimentos. Talvez o irmão ou a irmã ou alguém que não seja convertido ao cristianismo, que seja lá fora, não tenha a mesma comunhão, o discernimento de Deus, em Deus, que você tem buscado, e Ele venha te aborrecer, mas com amor, com a graça e a misericórdia de Deus, saiba ser um testemunho para a vida de quem não tem caminhado com Deus da forma correta. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro a gente vislumbrou aqui um Jesus que chora, um Jesus que se aborrece. E terceiro, como homem, Jesus também perdoa. Irmãos, dentre várias informações acerca de perdão, uma das coisas que a gente tem como certeza que perdoar não é esquecer. Ninguém vai perdoar alguém e a sua memória vai esquecer. A ação, aquilo que ele feriu, a ferida, vem à mente. Mas é a partir das nossas ações e das nossas atitudes, conhecemos quem perdoou e quem não perdoou. Alguns momentos parecem involuntário, e a gente, que ainda está com a ferida aberta e não cicatrizada, em momentos de conversa e de fala, voltamos àquilo que nos fere. E isso prova, se a gente perceber, às vezes, que isso é com a comprovação de que a gente ainda não está com a ferida cicatrizada. E nós, na juventude, estamos lendo um livro que chama Carta aos Pecadores. E dentre as várias cartas que se tem nesse livro, existe uma carta para os que estão magoados. E o autor do livro, ele fala: quem está a todo tempo remoendo uma ferida, nunca verá ela sarada. Enquanto o passado não for curado, nunca existirá futuro. Se a gente continuar abrindo as feridas que nos machucaram em um passado, o nosso futuro nunca vai ser diferente, vai ser sempre o futuro de dor. Imagina, irmãos, se Jesus, após a ressurreição, as escritas do Evangelho fossem apontando as pessoas que maltrataram Ele, que negaram a Ele, que deixaram Ele sozinho, a gente teria só texto falando da quantidade de pessoas que Jesus perdoou pelos seus atos. E a gente não vê isso em Jesus. Ele deve ser o nosso ponto, a nossa meta. Por mais que não alcancemos essa perfeição que estava em Jesus, Ele deve ser o nosso alvo. E às vezes nós até perdoamos, mas trazemos algumas afirmações ou frases ditas lá fora. Aqui dentro não tem essas frases. Eu até perdoo, até perdoei meu irmão, mas é ele lá e eu cá. Não quero conta com esse cidadão, com essa cidadã. Talvez esse seja o sentimento que tem no nosso coração, no seu coração, no meu coração. Mas esse sentimento está muito distante de Jesus.
Se a gente quer viver com esse afastamento, com essa distância, mas tenhamos a certeza que estamos indo pelo caminho errado, porque Jesus nunca faria isso. Irmão Rogério, você vai agir assim em todos os momentos? Irmãos, o que eu acho, o que o irmão A acha, o que o irmão B acha, se não tiver de acordo com aquilo que Jesus nos ensina, não vale a pena a gente ter como verdade na nossa vida. A verdade é Jesus Cristo de Nazaré. E ele traz esses 3 pontos. Ele chorou, ele se aborreceu, ele perdoou. Ele ainda deixa uma condição que é poderosa em nossas vidas. Está lá em Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Eu acho que o texto é bem claro. A gente não tem muita saída. Ou a gente perdoa para receber o perdão de Deus, ou fica sem esse perdão que tanto a gente quer. A gente escolhe, irmãos, é uma escolha. Eu escolho perdoar ou não perdoar. E eu vou seguindo o texto. Eu trouxe aqui atitudes e ações desse Jesus como homem, sendo 100% um homem, da sua natureza humana. E isso acontece por um termo que a gente chama na teologia sistemática de quinoses, o esvaziamento. Jesus se esvazia da sua glória, do seu poder, para vivenciar a nossa natureza humana. Mas também esse mesmo Jesus vivenciou na sua essência a natureza divina. Ele foi 100% Deus aqui na terra. E eu vou ler alguns textos que estão lá. João capítulo de número 9, verso de número 7, diz assim o texto: e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Ali Jesus curou um cego de nascença. Em Marcos 2, 11 e 12 o texto diz: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Ali Jesus, nesse texto, Jesus cura o paralítico. Em João, no Evangelho de João, capítulo de número 1, verso 48, o texto diz: disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, e estando tu debaixo da figueira. Jesus mostra ali a Natanael os seus atributos incomunicáveis, a onipresença, a onisciência. Em Mateus 8,16, o texto diz: e chegando à tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Jesus também expulsa demônios. Meus irmãos, louvado seja Deus. Jesus dá um recado à humanidade. Ele vivenciou na terra uma natureza 100% humana e 100% divina. E o termo que a gente usa na teologia sistemática para essa ação de Deus é união hipostática. É a crença em um Deus que é 100% homem e 100% Deus. E este Jesus deixa várias promessas para a sua igreja, para o seu povo. Eu quero trazer 2 promessas. A primeira está lá em João 14, 12, que diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim... Tem alguém que crê em Jesus aí, irmão? Que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essa, porque eu vou para o meu Pai. Eu faço essa pergunta a mim, e eu peço que os irmãos levem essas perguntas para os seus lares e também se façam: o que nós estamos fazendo no nome do Senhor?
Outra pergunta: qual real propósito vivemos hoje para este culto? O que nós estamos fazendo no nome do Senhor? Qual tem sido a sua vida como cristão, como cristã? Ao que você tem se apegado? O que nós estamos fazendo no nome de Jesus? Será que nós estamos criando contendas? Será que nós estamos dando um bom testemunho? Será que nós estamos usando o nome de Jesus para estar em debates supérfluos que não engrandecem, louvam esse nome em nada? Será que estamos usando esse nome para fins políticos, para um determinado partido A ou B? Ou será que nós estamos usando esse nome para curar pessoas, para libertar pessoas? Porque segundo o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 1, a palavra de Deus é poder. Poder que transforma vidas, poder que transforma pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. E nós às vezes viemos para o culto, o irmão Edilson, adorando e louvando ao Senhor, ele traz essa reflexão para a gente. É obrigado? Será que nós estamos vindo aqui porque eu quero marcar presença no culto? Será que eu tenho vindo aqui porque eu quero ver o irmão A, o irmão B? Ou eu vim aqui porque eu não tenho outra opção de passeio, de sair? Por qual motivo eu tenho vindo à casa do Senhor? E o nosso líder de louvor, em um determinado momento aqui, e eu levo algumas dessas reflexões para mim, ele disse que adorar a Deus não é só um momento que a gente está aqui louvando e cantando. Adorar a Deus em espírito e verdade é um estilo de vida que nós temos. Quando acordamos, quando nos deitamos, quando estamos com a nossa família, quando estamos no nosso trabalho, quando nós nos propomos um dia, eu não lembro, reunião da EBD com os professores, estava eu, o irmão Marival, o irmão Jessé, dizendo sobre qual é o comportamento que nós precisamos ter para vir à casa do Senhor. A gente precisa já sair de casa na intenção de vir para esse lugar e ser transformado pelo poder que há no nome do nosso Senhor. Meus irmãos, louvado seja Deus. Eu estava assistindo o congresso, a Assembleia, 73ª Assembleia da nossa Convenção Batista Brasileira, assistindo, e o atual vice-presidente, ele estava pregando para a ordem de pastores do Brasil, e ele chama a atenção àqueles pastores batistas, que nós precisaríamos voltar a vivenciar coisas extraordinárias no meio batista, e ele é questionado ali, no que ele se apega, ou no que ele leu, para ter essa ministração para aquelas pessoas, e ele traz a resposta, na Bíblia Sagrada. A Bíblia, são os textos que eu falei, que os irmãos leem constantemente, ela traz a gente esperança, e ela é viva, e ela não precisa ser atualizada, ela precisa ser lida. Irmãos, o Senhor ainda tem feito milagres extraordinários nas nossas vidas. Há 19 anos atrás, estava aqui o irmão Rogério, ainda não convertido ao Evangelho. Em meio às várias confusões que a gente já teve antes de aceitar o convite do Senhor, eu tomei uma garrafada nas costas, em meio a uma confusão, ali frente à linha do trem, em uma briga, e foi um negócio feio. Em outra oportunidade a gente conta isso aqui, mas eu saí dali com as costas abertas, sem perceber que estava aberta, e corri e passei por essa avenida São Luís toda, aqui pela frente da igreja, entrei em uma dessas ruas, e levou cerca de 30, 40 minutos a ferida aberta, sangrando, até eu subir por aqui e chegar na antiga Somed, e ali estava fechado, e eu, esse tempo todo, o sangue escorrendo, e eu começando a ficar fraco, sem conseguir correr nem caminhar. Eu perguntei ao colega que estava comigo: tem alguma coisa nas minhas costas? Está parecendo que está suor? Ele falou: não, rapaz, vamos continuar andando aqui. Não quis me falar porque o negócio estava feio. E
o Senhor coloca alguém para me dar uma carona até o Caribé. E ali, quando eu chego na carona da moto, já quase que desfalecido, eu entro, tenho o primeiro atendimento, e ali eu acabei desmaiando, foi a perda de sangue. E para a glória, louvor, exaltação do Senhor, eu vi o milagre de Deus na minha vida. O Senhor tinha um propósito ao qual eu não sabia. Aí eu fui procurar os amigos, eu senti que tinha sido um livramento da parte de Deus. Foi quando eu me converti ao Evangelho, e a gente vai caminhando. O irmão Edilson foi o meu discipulador, e a gente está aqui hoje. Eu sou algo improvável, porque eu nunca fui bom em português, nunca fui bom em redação. Eu enfrentei, acreditando no chamado, a faculdade de teologia, sem saber, e lá você tem que fazer resenha crítica, é resumo, é ler um monte de livro. Eu sempre fui bom de conta, mas de português eu nunca fui. E eu peço a Deus a cada dia que Ele tenha misericórdia e que Ele fale ao meu coração para que eu consiga transmitir a sua palavra, transmitir o amor dEle para as pessoas que vão me ouvir. E estou eu aqui, irmão, a cada dia sendo o milagre de Deus, para o louvor e nome dEle mesmo. Eu quero trazer um outro testemunho, quero pedir a permissão ao meu irmão Marival para usar o testemunho dele. Acampamento da SMHB 2023, eu ministrei no sábado de manhã, o irmão Moser no sábado à noite, e o irmão Marival no domingo pela manhã. O irmão Tude à noite e o irmão Marival no domingo pela manhã. E diante da pregação do irmão Marival, ele traz um testemunho e ainda confirmou dizendo: pode perguntar a Sayonara. Eu falei: olha, não tem testemunho melhor que a esposa do varão. E ele traz uma palavra que a mim ficou na cabeça, e eu fiquei várias vezes meditando sobre isso. Marival, antes de aceitar o Senhor, era um lixo. Não foi isso, meu irmão? Um lixo. Pode perguntar a Sayonara. Eu falei: que palavra pesada. Uma palavra pesada. E eu fiquei meditando naquilo ali, irmão Marival. Realmente, enquanto nós não aceitamos esse aceite, esse testemunho, esse chamado de Deus, nós somos lixo no mundo, vivenciando as drogas que aparentemente são coisas boas, mas que são lixo. E uma coisa que é importante de a gente perceber, quando a gente está em casa, que o carro do lixo passa, a gente não tem a vivência, e a gente consegue sentir o odor do carro do lixo. Eu estava um dia desse, eu me perdi vindo da Paralela para cá, com o Jéssica e meus 2 filhos, e o GPS trouxe a gente da Paralela, era para um lugar, 29 de março, acabou trazendo pela Canabrava, e quando a gente passa ali, pelo Barradão Ian, papai, que cheiro ruim é esse? Eu falei: é o estádio do Vitória, meu filho. Ele não estava acostumado com o mau cheiro que tinha ali naquele estádio. A gente não está acostumado a vivenciar o lixo. Só que aqueles homens que estão ali no dia a dia fazendo a coleta do lixo, com tanto tempo convivendo com aquilo, aquele cheiro para eles já é normal. Eles não sentem o mau cheiro. É a mesma coisa eu e você, meu irmão, minha irmã. Enquanto nós não tínhamos aceitado esse Jesus, o lixo do mundo parecia ser algo normal em nossas vidas, algo normal. Mas o poder de Deus chegou na minha vida, chegou na vida do irmão Marival, chegou na vida de cada irmão aqui, e aquilo que era sujo, que era fedido, tornou-se limpo, e a casa do Espírito Santo, louvado seja Deus. Deus ainda tem feito milagres no meio do seu povo. E se eu fosse trazer aqui outros testemunhos, quem não contaria aqui um testemunho de libertação, um testemunho de cura, um testemunho de livramento da parte de Deus? Todos nós aqui teríamos um testemunho vivenciado na presença desse Senhor, uma cura.
Eu vejo na SMHB o irmão Roque contando a quantidade de acidentes que ele teve e o Senhor os livrou de todos. Pessoas que estavam adoentadas, acometidas de doenças, e Deus manifestou o milagre na vida. O que eu quero reanimar vocês é dizer que o nosso Deus ainda é um Deus de milagre. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Talvez algumas coisas tenham esfriado ou feito com que a gente deixasse de acreditar. Algumas pessoas apontam isso para a teologia. E eu quero resumir rapidamente. A palavra teologia, ela é a junção de duas palavras: logia, estudo, theo, Deus, estudo de Deus. Irmãos, a gente não tem a capacidade de estudar Deus, somos finitos, mas Deus, pela sua bondade e misericórdia, se permite revelar ao homem a partir da Bíblia Sagrada. É essa a revelação. A teologia, existe óculos, teologia liberal, teologia disso, teologia daquilo. Se a sua teologia tem te afastado desse livro sagrado, de aprender, de ter entendimento, de buscar a palavra do Senhor, buscar conhecimento dessa palavra, se afaste dela e continue com a palavra viva e eficaz, porque ela continua sendo poderosa para mudar vidas. Louvado seja Deus. E eu vou chegando ao final dessa reflexão, dizendo que a parte B de Filipenses 8 é a crucificação do nosso Cristo. O texto diz assim: humilhou-se, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O Senhor morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E agora nós vamos para o verso de número 9, que diz assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição, lhe deu o nome que está acima de todo nome. Aleluia! Louvado seja Deus. Na carta, desculpem irmãos, no livro de Atos, capítulo de número 1, verso de número 11, o texto diz assim: os quais os anjos disseram: homens galileus, por que estáis olhando para os céus? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Eu imagino o Senhor subindo, minha imaginação, irmão, e lá no céu ele chega. Eu vou pedir que os irmãos abram junto comigo as suas Bíblias no Salmo 24, Salmo de número 24, verso de número 9. Aleluia. Os anjos dizem àqueles discípulos: vocês estão olhando para o alto, aquele Jesus que sobe. E eu vejo um cântico na minha mente da chegada do Senhor lá no céu, que é esse finalzinho do Salmo 24, que diz assim: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, o nosso Jesus. Ele é o Rei da Glória. Louvado seja Deus. Irmãos, eu trago aqui o texto, o próprio texto de Atos, capítulo de número 7, no apedrejamento de Estevão. Ele se enche da glória de Deus, ele olha para o alto e ele vê Jesus assentado à destra de Deus. Jesus foi exaltado. É a confirmação do versículo 8 e do versículo 9. O nosso Senhor, ele se humilhou, se esvaziou, e depois de todo o processo, ele é glorificado. Aleluia! E o verso 10 e 11 da carta de Paulo aos Filipenses é a esperança da igreja. Está lá assim, vamos ler junto: para que em nome de Jesus se dobre todo o joelho,
dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. O 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Esta é a esperança da igreja. E eu vou chegando ao final. Agora realmente é o final. Eu vou pedir que os irmãos fiquem de pé. Na carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso de número 16. O texto diz assim: pois dada a ordem com voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O meu, seu Redentor vai voltar. Aleluia. Só, irmãos, que em Filipenses 2:10 o texto diz assim, ó: para que em nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e da terra e debaixo da terra. Talvez, irmãos, essa reflexão, essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, eu imagino, possa ser que não, possa ser que mais grupos, ele toca o coração de 3 grupos de pessoas: aqueles que estão vivos, fervorosos, buscando, lendo, meditando, orando, jejuando, que tem um testemunho de vida que tem impactado pessoas. Esse texto lhe incentiva a continuar sendo esse canal de bênção. Ele também toca naqueles que por algum momento diante da caminhada se entristeceram e às vezes relaxaram na oração, relaxaram na leitura da palavra, relaxaram em ter comunhão com o seu Senhor. Esse texto chama você a voltar, a acreditar que tudo é possível, diante daquele momento de oração que a gente agradece, mas também a gente coloca diante de Deus as nossas petições. Essa mensagem, ela traz a você a confirmação que continue crendo. Eu não sei quais são os obstáculos que você vai enfrentar amanhã ou durante a semana, mas eu ainda continuo acreditando no Jesus que faz o impossível acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. E a terceira pessoa, o terceiro grupo de pessoas, é o grupo de pessoas que diante da volta do nosso Redentor, para receber uma condenação eterna. Um grupo que eu vejo e me alegro, se ajoelhará para adorar, glorificar e receber a promessa que foi dada desde a fundação do mundo, que é a vida eterna, o céu, as bênçãos. Mas tem um grupo que vai se ajoelhar para dizer e ouvir Jesus dizer: apartai-vos de mim, porque isso aqui não vos pertence. Este grupo que ainda não fizeram aliança com o meu Redentor, meu Senhor, é que eu convido a vocês a aceitar esse chamado da parte de Deus, para seguir a este exército de pessoas que irão estar com o Senhor na volta dele. É esse grupo de pessoas que estão vivendo nas impurezas, mas que o costume do pecado, de uma vida de desordem, não lhe permite enxergar o quão é bom, o quão é agradável viver essa comunhão com os meus irmãos. Se você tem sido tocado pelo Espírito Santo, venha aqui à frente, iremos estar orando pela sua vida. Se você reconhece que precisa desse Senhor, que precisa ser lavado pelo sangue do Cordeiro e ter a marca da promessa na sua vida, não perca tempo. Você pode estar ouvindo que não quer deixar de vivenciar as coisas do mundo, que não quer deixar de vivenciar as coisas que aparentemente parecem ser boas, mas o tempo ruge, a gente não sabe a volta, o tempo, o dia, o horário que o nosso Senhor vai voltar. Essa é a hora e a oportunidade. Vamos fechar os olhos para a gente orar, agradecendo a Deus por tudo. Se você, como o nosso pastor sempre fala, está com o coração quebrantado a seguir a Jesus, procure alguém da comunidade. Se você não teve coragem de vir, não deixe de partilhar, viver os milagres de Deus na sua vida. Vamos orar, meus irmãos. Pai, muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade de estarmos aqui
comemorando mais um ano da SMHB e agradecendo ao Senhor por todos os benefícios que nos tem feito. Obrigado, meu Pai, por cada vida aqui presente. Só o Senhor sabe as dificuldades. Só Ele também sabe as dificuldades. Então eu oro pedindo ao Senhor uma providência, um sobrenatural, que seja feito um milagre, que portas sejam abertas, que a cura seja manifesta, Pai, e o nome do Senhor seja glorificado. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nos leva para casa coberto debaixo das Tuas asas e nos dá uma semana abençoada na Tua presença. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a superfície da terra, e aqueles que creem digam amém. Vamos para casa e até amanhã. SMHB, Juventude, MCM e as jovens meninas, eu me esqueci o nome do departamento, Mensageiras do Rei. Aleluia, glória a Deus. Irmãos,